Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do dia útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje eu falo sobre aceite os elogios e analise as críticas. Parece até um conceito simples, mas não é bem assim. Olha só, como é que foi a sua vida inteira até chegar aqui, meu filho? Né? A sua infância, sua adolescência, a sua fase pré-adulta, a sua fase adulta e como é que está indo até agora? Desde lá de criancinha, muitas vezes ouvimos: você não faz nada certo, isso aí que você está fazendo está errado, presta atenção no que você está fazendo, né? Esse tipo de coisa. Ou então a gente pede ali: você pode me ajudar com isso daqui? Não, agora eu não tenho tempo, vai lá você e faz lá. Aí quando você vai lá e faz, é porque você não tem a prática, você não sabe fazer muito bem, e aí o negócio não fica tão bem feito. E aí o que acontece é o seguinte: esse negócio ele vai ficando dentro de nós, né? Você vai introjetando esse tipo de informação de modo que um elogio posteriormente, você ouve aquele elogio, mas você fica, por que está me elogiando? Como assim eu acertei? Por que isso aqui que eu fiz está certo e por que a pessoa gostou? Sabe, você fica desconfiado por aquilo. Só que, vamos lá, não é porque você ouviu isso milhares de vezes que você efetivamente não saiba fazer as coisas. Isso não tem muito a ver. Porque, olha, quando você é criança, você realmente não tem coordenação motora fina, você não domina os assuntos, você não domina as técnicas, você não consegue nem mexer corretamente ali as coisas que você precisa mexer no mundo para poder fazer ou construir, seja lá o que você tiver a fim de fazer naquele momento, certo? Então, como é que você espera que uma criança faça algo muito bem feito? Se ela fizer, isso é um lucro. Porque não é, digamos, não é que não seja natural, mas não é o esperado, não é exatamente o normal. Bom, quando você fez 18 anos e tirou a carteira, partindo desse pressuposto, eu imagino que você não dirigia tão bem quanto você dirige hoje. Então, por que uma criança lá atrás ia conseguir fazer tudo de uma forma tão maravilhosamente bem, né? De uma forma tão maravilhosamente perfeita, de uma forma tão maravilhosa? Não ia. Normal, certo? Só que daí esse tipo de crença, isso que você acredita que vai sendo introjetado ao longo da sua vida, mina sua própria confiança. E ao minar a sua confiança, você recebe um elogio por um serviço bem feito, por uma palavra, pela forma como você se apresenta, né? Nossa, você está bonito hoje. Ou seja, não é só exatamente o que eu faço, não é a forma como eu me apresento, o que eu falo. Você falou bonito hoje na palestra. Essa dificuldade em aceitar, ela vem da onde? Dessa construção que você passou ao longo da sua vida, né? Ouvindo esse tipo de informação durante vários e vários anos, até que você mesmo não acredita. E aí é justamente porque você não acredita naquele elogio que você não sabe receber esse elogio. Olha que top. Alguém diz para você, né? Adorei a sua aula, gostei da sua palestra, você fez um excelente relatório, você está bonito hoje. Só que quando você recebe aquela informação, você olha e fala: obrigado, eu não sei, é sem graça e tal, né? Obrigado. Você não sabe receber o elogio porque você não acredita naquilo. Entende? E se você não acredita no que estão te dizendo, né? Como é que eu vou receber aquilo lá? Entende? Fica um negócio meio capenga. Porque quando você me elogia, né, num exemplo, você me faz o elogio e eu não acredito nisso que você está falando. Você não percebe, você não está vendo que não está exatamente como você está descrevendo ou da forma como você está dizendo que está. Eu não concordo. Em última instância é isso, eu não concordo. Você está falando errado. Só que, meu filho, é um elogio. Eu não estou dizendo que a gente problematize o elogio. Ainda não chegamos nessa fase, né? Graças a bom Deus. Já pensou, vou problematizar até um elogio? Aí é difícil, né? O que acontece é que não sabemos recebê-lo. Porque existem falhas estruturais dentro de nós. E aí, veja, a síndrome do impostor, se sentir uma falha,
absolutamente normal. Quanto mais você estuda, mais burro você se sente, porque você percebe o tamanho do caminho que você ainda deve trilhar, o tanto de livros ainda que devem ser lidos, cursos a serem feitos. Só que, no entanto, meu filho, não é porque você não leu os 200 mil livros daquele assunto que você é efetivamente uma pessoa menos provida de inteligência. Aliás, a inteligência também não tem lá tanto a ver assim com o tanto que você já leu, né? Estou falando em relação ao conhecimento. Você pode saber muito bem sobre aquele assunto sem ter exaurido todos os livros sobre aquele mesmo assunto. Não é necessário você exauri-los, entende? Só que, justamente por saber que existem outros livros adicionais naquele tipo de tema, e você não leu, não tem acesso ou não vai ler, sei lá qual o motivo, entra essa síndrome do impostor. Essa, eu sou uma fraude. Como que estão elogiando o que eu estou fazendo aqui se eu não sei o que eu estou fazendo aqui? Só que, eu repito, não tem como você esgotar o assunto. E é natural que você sinta que existe ainda muita coisa a ser aprendida. É a ideia do ser humano, né? Nós estamos em constante evolução. Então, se alguém te elogia dizendo que você fez um trabalho bem feito, na percepção dessa pessoa, você fez um trabalho bem feito. Aí nós teríamos outras questões periféricas aí, do tipo o perfeccionismo, não saiu exatamente como eu queria, o que mais? Eu não falaria esse tipo de. Eu não faria esse tipo de comentário em relação a um trabalho dessa natureza. Enfim. Mas a perfeição, primeiro lugar, perfeição. Ninguém atinge a perfeição. Isso é um fato. Tá? Não tem como você fazer um trabalho perfeito. Ele pode ter ficado muito, 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 muito bom. Você achar que ele ficou perfeito. E eventualmente, quando você aprimorar a sua habilidade, sua capacidade, seu conhecimento, você vai perceber que tem uma pequena falha, o que não invalida o trabalho, mas também não permite ser perfeito. Simples assim. E por isso ele vai deixar de ter sido um ótimo trabalho? De forma alguma. Ele vai anular quem você é no âmbito profissional, por exemplo? Menos ainda. Porque ele serviu ao propósito para o qual ele foi empregado. Então veja que o nosso trabalho também ele serve a um propósito. Quando você, digamos, um dentista faz ali um trabalho no dente de alguém, o seu propósito é fazer um trabalho naquele dente com as ferramentas que você tem naquela época, que estão disponíveis ali para você. Percebe? Não tem como, digamos, alguém que fez uma restauração lá em 1800 e alguma coisa, nem sei se tem esse tipo de restauração lá naquela época, mas enfim, comparar aquele procedimento com o de hoje, ou a própria medicina lá, da época da filosofia grega lá na Grécia Antiga, não dá para você comparar aquele tipo de medicina com a de hoje. Entende? O nível que eles tinham de conhecimento e de ferramentas disponíveis à época eram aqueles. Não dá para você comparar. E, fazendo um parênteses, é por esse mesmo motivo que eu digo para vocês não se compararem aos outros, compararem com vocês mesmos. Porque todo mundo está em constante evolução, o próprio mundo está em constante evolução. Então não tem como você fazer um serviço hoje querendo que esse resultado seja o mesmo daqui a 1000 anos, que ele seja perfeito durante 1000 anos, ou que a técnica que você empregou hoje seja para sempre amém usada por todo mundo. Não tem como. As coisas evoluem. O próprio celular que a gente tem hoje, vê, fazendo vídeo, me vendo, e ele nem explodiu ainda. Então, qual que é a parte interessante aqui dos elogios? Se alguém reconhece o seu trabalho, o seu feito, e elogia, olha, cabe a você aceitar o elogio. Esquece que falavam que você não sabia fazer isso, aquilo, fazer mal feito, etc. Esquece essa parte. Você aprimorou o seu fazer. Você aprimorou a sua habilidade, o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, se você aprimorou e alguém está elogiando, é porque provavelmente é verdade. Ou, em última instância que seja, para aquela pessoa fez todo sentido e foi um excelente trabalho. Ponto. Morreu aí. Entende? Porque daí entra o outro lado.
você tem dificuldade em aceitar os elogios. Ok, já entendemos isso. E as críticas? Por que as críticas, por sua vez, quando elas vêm, elas são internalizadas imediatamente? Você concorda, você fala, é verdade, errei, fiz horrível, tá com uma porcaria mesmo. Nossa, mas você não sabe fazer nada. Não sei, não sei mesmo. Não adianta pedir nada que eu não sei fazer nada. Por que as críticas, daí, por sua vez, todas elas você vai olhar e falar, você tem razão, realmente, eu dei mole, eu não sei fazer, eu estou errado, eu não sei o conhecimento, eu não tenho o conhecimento. Porque o elogio está para a crítica, né, diametralmente oposta, assim como a crítica está para o elogio. Só que um você não acredita, no outro você já aceita cegamente. Veja que eu não disse nem acreditar, você aceita. Tem muita diferença nisso. Só que daí, veja, as críticas elas nem sempre são construtivas. Existem aqueles passivos agressivos que fazem um elogio velado numa crítica e você só percebe a parte da crítica, porque é aquilo que incomoda. Né? Sei lá, a pessoa nunca mexeu num celular na vida e está falando que você não sabe fazer vídeo. Só que aí o teu vídeo viralizou, está com 1 milhão de visualizações, sei lá. E essa mesma pessoa fala, porque se fosse eu teria feito diferente, que blá 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 blá, e vai falar que você não sabe fazer o vídeo e você vai dizer o quê? Eu dei sorte aquele vídeo lá, eu não sei fazer vídeo mesmo não. Por que a crítica então, ela vem tão certeira e o elogio ele fica vagando aí pelo espaço? Por quê? Por que as coisas são dessa maneira? Bom, a parte do elogio eu já expliquei, certo? Você cresceu ouvindo que não é assim que faz, você não sabe fazer nada, etc e tal. Daí porque quando vem uma crítica, ela se conecta nessa parte específica do seu passado, onde você realmente não sabia fazer as coisas. Olha, quando você fez a primeira vez o arroz na sua vida, eu nunca fiz arroz, Tonhões. Tá bom, então pega alguém aí que fez o arroz e pergunta, a primeira vez que você fez o arroz, ele ficou perfeito? Eu imagino que não. Mesmo seguindo a receita, a dica da mamãe, sei lá. Eu acho que não. Até miojo você pode ter cozinhado demais, meu filho. Porque como é que você quer já começar fazendo um negócio muito bem feito? Aí até um cirurgião, ele não começa já operando o teu coração lá, ou então um neurocirurgião, ele já não começa fazendo operando os aneurismas. Ele vai treinar primeiro, ele vai estudar, ele vai aprimorando a técnica, ele vai desenvolvendo habilidades. A pessoa que toca instrumentos musicais, a mesma coisa. Às vezes ele pensa, eu tinha que fazer tal coisa aqui, o movimento com a minha mão, mas minha mão não está acompanhando. Questão de praticar. Tanto que você vê, na parte específica de músicos, existem altos e baixos, e às vezes alguns shows ao vivo, lá o guitarrista ou o baterista, ele não condiz com a versão do estúdio. E às vezes eles superam em muito, porque provavelmente eles estavam treinando por mais tempo. E é a mesma coisa. Entende? É a mesma coisa. Então, se lá atrás, quando você era criança, você fazia errado, e realmente fazia, porque não tem como você fazer tudo certo, e agora você faz certo, então, primeiro, se te elogiam, ótimo, obrigado, aceito o elogio, tá certo. E segundo, se te criticarem, não vai aceitando as cegas, tá? É diferente de você aceitar o elogio, ou não acreditar no que estão falando. Porque a crítica ela já faz um eco ali com o teu passado, e aí quando alguém te critica, você fala, você tem toda a razão, eu nunca consegui mudar isso na minha vida, não acho que eu nunca vou conseguir mudar. A pessoa disse isso tem, sei lá, 20 anos. Olha, você pode mudar até o último dia da tua vida. A neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro em aprender coisas novas, em outras palavras, ensinar um truque novo para um cachorro velho, tipo eu assim, isso vai até o final da sua vida. A neuroplasticidade vai até o final, então você pode aprender coisas novas. E se você pode aprender coisas novas, você também pode melhorar aquelas coisas que você já sabe fazer. Você pode ficar cada vez melhor nisso daí. E aí, justamente por esses motivos, que quando você recebe uma crítica, ao invés de você matar no peito e falar, é isso aí, muito obrigado, vou me sentir mal durante um mês, passe a analisar essa crítica. Eu já falei uma vez para vocês, se for uma verdade, ótimo. Não tem para que você se irritar, porque é uma verdade. Não é uma surpresa. Você sabe que você tem essa característica. Vai se irritar por quê?
Você está se irritando com você mesmo. Se é uma mentira, você ignora, porque não faz a menor diferença na sua vida. Essa pessoa que falou também não faz a menor diferença. No entanto, se essa crítica, ela cabe ali, olha, não é verdade, mas também não é mentira, ela cabe ali, digamos, numa lacuna que você percebeu enquanto você desenvolvia certa atividade, por que não analisar melhor e ver se procede ou não aquela informação? No sentido de que você possa consertar algo naquele processo ou algo naquele resultado para ele ficar melhor a partir de uma crítica. Né? É chamada crítica construtiva. Às vezes é uma forma que o passivo-agressivo usa para poder acabar com a gente. Né? Mas, enfim, você vai analisar para ver se aquilo faz sentido para consertar uma parte do processo, para implementar um outro passo. Ou, inclusive, às vezes, o que eu já falei para vocês, voltar ao básico. Às vezes a gente precisa pegar o beabá da nossa função, da nossa tarefa, do que a gente está fazendo, e revisar. Absolutamente normal. Todo mundo, em algum momento da vida, vai revisar ali o abecedário da profissão. Não tem como você fazer a mesma coisa a vida inteira sem nunca, jamais, em tempo algum, abrir a cartilha na página 1. Impossível. Não porque você vai ficar muito bom e não precisa mais daquilo. É justamente porque você está muito bom, que você está num processo tão lá na frente, que às vezes as peças para você avançar mais ainda, elas não estão mais adiante, elas estão lá atrás, na parte da base, da estrutura, onde você solidificou o seu conhecimento. E às vezes ali está faltando aquela pecinha que está justamente onde? Na primeira página do seu caderninho, do primeiro dia de uma faculdade, por exemplo. Você vai consultar lá e vai achar, aqui achei agora, posso seguir daqui. É assim que você observa uma crítica, que você analisa, que você escuta a crítica. E não simplesmente toma aquilo como uma verdade, como uma... você tem razão. Porque, de novo, você cresceu ouvindo que não fazia certo, que isso está errado, você não sabe de nada, deixa que eu faço aí que você não consegue fazer coisa alguma. E aí a crítica ela vai fazer um eco justamente com essa parte. Só que você não é mais aquela criança. Tá? Você não é mais aquela pessoa que não sabe fazer aquelas coisas. Bom, talvez aquelas coisas, né? Não sei, aquele jogo de liguinha, talvez você realmente não saiba até hoje. Mas eu estou falando em linhas gerais, na sua vida prática. Muitas coisas você já aprendeu, muitas coisas você já sabe fazer. Então, se elogiam, é porque tá bom. Né? E outra, a nossa crítica de nós de nós conosco mesmo, essa crítica ela é sempre não, desculpa, mas ela tende a ser muito injusta. Porque ao mesmo tempo em que apertamos demais ali na hora de observar o que fizemos para dizer se ficou bom ou não, e aí a gente tem uma tendência, uma inclinação a desfazer o nosso próprio esforço e falar, não tá bom, podia ter feito melhor. Olha, se você podia ter feito melhor, você mesmo está dizendo isso, por que você não foi lá e fez? Manja aquelas pessoas que vão levar para você um relatório e dizem, fiz aqui um relatório, não sei se ficou tão bom, dá uma olhada aí. Não. Você olha então primeiro, você revisa, você termina, e aí depois você traz para mim na certeza de que você fez um bom relatório. Senão, não me entregue. Né? Por que eu vou te entregar o negócio? Por que você vai me entregar um negócio que você mesmo disse que não está bom? Então, se você acha que não está bom, eu que vou achar pior ainda. E nós temos essa inclinação natural a dizer que o que nós fizemos não ficou lá grandes coisas. Pensa naquele almoço lá que você faz para tua família. Todo mundo fala, nossa, tá uma delícia, esse risoto, esse macarrão, esse assado, sei lá o quê. Aí você olha e fala, mas ficou bom, né? Mas eu acho que eu podia ter colocado um pouquinho mais de tal coisa, acho que não ficou tão bom nisso, naquilo e tal. Sempre tem um porém. Ninguém nunca jamais em tempo algum olhou e falou, meu almoço ficou do balacobaco mesmo, sou o melhor cozinheiro da terra, ficou top. Ninguém nunca já falou isso. Você já ouviu? Você mesmo já falou? Ainda que você diga, não, ficou bom pra caramba mesmo. Aí vem o mais. Mas eu acho que eu podia, não sei o que lá. Então, olha, se você mesmo já tem essa inclinação natural
fazer uma crítica contra você, a diminuir o seu esforço, a qualidade do que você acabou de realizar, se alguém vem e fala, é mais um elemento para se somar. Então, a fala externa, o que você já não acha, já não se acha grandes coisas, e ainda o que você ouviu a vida inteira. Então pronto, 3 elementos aí que vão se juntar para que você ache que não sei o que eu estou fazendo da vida mesmo, não, estou perdido aqui. Só que, veja só, sabendo dessa parte, é aí que entra o grande lance. Tá? Eu não falo isso daqui só para você falar, é verdade, é desse jeito mesmo. Então tá, beleza, muito obrigado por me deixar pior. Não é para você ficar pior ou para você falar, agora eu entendi como que funciona, muito obrigado. Então, toda vez que eu receber um elogio, eu estou fazendo um link lá que passa. Não, não é para você só entender isso, meu filho. Quando a gente entende esse tipo de informação, quando a gente recebe esse tipo de informação, entende esse tipo de coisa, olha que maravilha, nós podemos mudar. Sabe o controle remoto da tua televisão? Quando não está mais funcionando, você já sabe que é a pilha. Teve um dia na sua vida que você não sabia que aquilo era uma pilha. Porque evidentemente você era muito pequeno e não sabia que tinha uma pilha ali dentro, né? Ela acabou, você trocou a pilha, ele voltou a funcionar, correto? O que você fez? Não é que você consertou o controle, mas você mudou as condições do controle. Você inseriu um elemento novo, que é a pilha. Então isso daqui, sobre aceitar o elogio e analisar as críticas, agora que você sabe disso tudo, como que é construído, do porquê que assim ocorre, etc e tal, não é para você ficar boquiaberto olhando para as pessoas tendo a mesma impressão e você sabendo, eu sei agora porque o Antônio me falou. Não, é para você mudar isso na sua vida, meu filho. É para você mudar isso dentro de você. E como que eu mudo? Mudando. Até mais, não, olha só. Como é que eu mudo esse negócio dentro de mim? Bom, como eu já sei da onde que vem, lá da minha infância, eu sei que hoje em dia eu não sou aquela criança. Eu sei que o que eu faço tem o seu valor. Então eu vou começar a olhar melhor para o valor das coisas que eu faço. Ficou horrível essa frase. Eu vou analisar melhor a qualidade das minhas ações, os resultados do meu trabalho e como eu conduzo e me comporto perante a sociedade, perante as outras pessoas. Agora sim a frase ficou boa. Você vai analisar isso daí e vai perceber onde você pode melhorar. O que é melhorável, o que é ajustável e o que é eliminável. Veja, nada do que eu falo aqui é por acaso. Tá? Falei para vocês deixarem em 2023 um monte de porcariada interna, né? Olha aí, mais um motivo. Ou seja, agora que você já sabe dar o nome correto e perceber, pelo menos, começar a perceber, e aí é um treino, sabendo que você tem uma inclinação a achar que tudo que você faz é uma porcaria, mas não é, você vai começar a ver o valor exato dessas coisas que você faz. E ao perceber isso de uma forma correta, número 1, se alguém te elogia, você não vai mais entrar dentro, né, do seu bolso porque você está envergonhado ou falar, para, você está falando mentira, eu vou ficar irritado. Já viu? Tem gente que fica irritado quando alguém quando recebe elogio. Existe. Porque justamente não acredito fazer, você está zoando com a minha cara, você não pode estar falando que esse negócio ficou bom. E aí fica irritado. Né? Mais uma das coisas da humanidade. E aí veja, se você entende então esse mecanismo, quando alguém te elogiar, você vai olhar e vai falar, é isso aí, ficou bom mesmo, muito bom. E o almoço de domingo que você fez, que podia ter sido diferente? O próximo almoço você faz diferente, mas aquele ficou muito bom, todo mundo adorou. Ninguém nem percebeu que faltou 2 salsinhas a mais ali no negócio. E aí você vai aprender a aceitar os elogios. Porque olha, quando alguém te elogia também, vamos sair agora de dentro do umbigo e vamos para o umbigo dos outros. Ai, Tonho Nunes. Quando alguém te elogia também, a pessoa está sendo gentil. Ela não é que ela esteja querendo te agradar, ela está te agradando, né? Mas ela não faz isso só para te agradar. É um gesto, é uma gentileza. Fala, muito obrigado, ficou muito bom, isso aqui eu gostei bastante. Tá? Dentro do trabalho é diferente porque é a tua função, né? Mas do lado de fora ali. Então se você falar, para, isso é mentira, você tá zoando com a minha cara, você tá... Veja só, o que você está fazendo com essa pessoa que te elogia? Pensa só um pouquinho. Ela te elogia
Você não acredita naquilo lá, pelo menos não acreditava, né, até o dia de hoje. E aí você fala, não, você não percebe as coisas. Ou seja, olha, minha senhora, a senhora está me elogiando, mas a senhora é muito burra para fazer um elogio desse. Porque você não tem a mínima ideia do que você está elogiando. Você viu o que eu fiz aqui? Você não entendeu o que eu fiz aqui. E aí você está elogiando, você não sabe de nada. Você é pior ainda, sai daqui. É mais ou menos isso que você fala nas entrelinhas. Você está falando que a pessoa não tem a menor capacidade cognitiva para tecer um único comentário positivo sobre a sua pessoa e as características do teu trabalho. Ou seja, não aceitar o elogio é ruim para você e é ruim para quem te elogia. Olha só como estragar relações e criar inimizades, né? E aí, as críticas, quando você também aceita de qualquer maneira, eu não estou dizendo que você vai reforçar esse comportamento negativo do outro, que vai começar a criticar todo mundo. Não é essa a questão. Mas aí também essa pessoa pode se achar o analisador do universo, né? Eu bato o olho só de olhar assim pro semblante da pessoa, eu já sei se ela fez ou não um bom trabalho. É assim que funciona? De jeito nenhum. E aí, uma vez ou outra, ela vai fazer um julgamento que vai ser bem pior do que já é. Entendeu? Então, meu filho, minha senhora, comece a perceber a sua dificuldade em aceitar os elogios. Comece a ver o resultado do teu trabalho, do teu esforço. Veja que você não é tão ruim assim no que você faz. Tá? Ninguém é tão ruim assim. Tá? Não seja soberbo ao ponto de se achar o pior da humanidade. Ah, mas eu sou o pior dos piores, porque ninguém consegue ser pior do que eu no que eu faço. Não, você pode ter certeza que tem alguém muito pior. Isso é uma falsa humildade. Tá? Olha como eu sou humilde. Não recebo elogios porque eu sou muito humilde, meu trabalho. Não, meu filho, não, né? Não. Isso aí você está sendo soberbo. Porque você não está reconhecendo que o outro olhou para você, ficou feliz com aquilo que lhe foi prestado e teceu os comentários. Você está chamando o outro de burro. Em última instância, em última análise, você está chamando o outro de burro. Tapado, você é um cego, você não enxerga nada. Você não consegue ver que eu só faço porcaria. Percebeu? Então começa a prestar atenção nesses elogios. Talvez você consiga lembrar das vezes, enquanto você cresceu, você não vai nada direito, etc. Então, talvez sim, talvez não, não importa. O que importa é que daqui para frente você vai reconhecer o mérito no que você faz. E pare de ter essa tendência de eu vou ser mais humilde. Eu vou falar que eu não sou tão bom assim, porque existem. Gente, olha só, tem gente que é melhor do que outro, não tem como. Tem gente que é mais bonita do que outra, tem gente que é mais inteligente do que outra, tem gente que sabe fazer mais daquilo lá que ela faz do que outro. Tanto é assim que você não vai em qualquer restaurante comer o mesmo tipo de comida. Tem chefes melhores que outros chefes. Não estou falando que existe um ser humano melhor do que o outro ser humano enquanto condição existencial da sua essência de ser humano. Mas tem pessoas que sabem mais do que outras. E nessa parte elas são melhores do que outras. Sim ou não? O cara que faz contas matemáticas muito rápido, ele é melhor do que o outro que não faz contas matemáticas. Qualquer um que faz conta matemática é melhor do que eu, na verdade, porque eu não sei fazer contas matemáticas. Então, vamos parar com esse negócio de rebaixar o que a gente faz, não aceitar o elogio, porque é uma ofensa para o outro, que eu já expliquei o porquê, né? E em relação às críticas, se for mentira, ignora. Mas se for verdade, ou tiver uma gota ali que possa te ajudar, espreme aquilo lá para você tirar um conhecimento e um aprendizado, porque você pode melhorar as coisas que você já faz. E, bom, todo mundo quer melhorar. Eu ainda não conheci nenhuma pessoa que fala, não, tá ótimo assim, eu quero ser pior ainda do que eu já sou. Até, sei lá, né, aquela pessoa que se apropria de bens de outras pessoas, ele quer se apropriar de formas mais eficientes, sem correr tantos riscos. É ou não é uma forma de melhorar o que faz? Entendeu? Até lá tem isso daí. Então começa a analisar as críticas, aceita o elogio e reflita sobre o que você está fazendo. Do porquê que você aceita um, não aceita um, e o outro para você é uma verdade absoluta.
Por que o outro você abraça e fala, é verdade, que tristeza. Muda, tá? Não é só para você entender, é para você mudar. Porque se você muda, meu filho, olha só que maravilha, você vai se sentir melhor. E você se sentindo melhor, você vai fazer, como eu sempre falo, a vida das pessoas à sua volta, isso aqui são as pessoas à sua volta, elas vão se sentir melhor, a vida delas vai ser melhor, a vida do mundo inteiro vai melhorar, se todo mundo se sentir melhor e fizer mais. Por ela mesma e pelas pessoas que amam. Todo mundo vai ganhar com isso. Ou seja, tem um interesse escuso aí por trás? Tem um interesse. Não é escuso porque é a melhoria de todos nós. Quem não quer viver numa sociedade melhor? Eu quero. Se você não quer, então bom. Pega um foguete e vai para uma ilha deserta. Muito bem, meus caros. Chegamos ao nosso fim da live apenas. Muito obrigado pela presença e nos vemos amanhã na próxima live do Dia Útil. Fiquem todos muitíssimamente bem, aceitem o elogio e analisem as críticas. Até mais.